Olá, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs deste canal, iluminados pela graça, e também a todos que um dia, quem sabe Deus, possa estar me ouvindo, me vendo, e você seja abençoado, agraciado pelo poder da graça de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou seu amigo, seu irmão Van, deste canal Iluminados pela Graça. E quero dar continuidade a esse estudo. No vídeo anterior eu falei sobre os eventos que são expressos, isto aqui de Mateus 24. Então esses eventos aqui, Mateus 24, como o livro do Apocalipse, em partes, aqui, em parte ele pode ser entendido como literal, e em parte ele não pode ser entendido como literal, mas sim é simbólico, tá certo? Então é como aquele que está lá no Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1, quando João escreve e descreve o que ele viu, quando ele diz: eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então aquele ali é um simbolismo dizendo de uma nova era, de um novo governo, de um novo estado espiritual, tá certo? Amém? Então, para quem tem a mente iluminada, os olhos do coração, os olhos do espírito, e consegue enxergar, o evangelho como é para ser enxergado, como é para ser visto, sem o achismo, sem a acrescentação, sem o enrolation. Então este evangelho da religião, da escatologia do futuro, não serve para nós, não serve para os escolhidos, os eleitos predestinados. O evangelho que serve para nós foi o evangelho da graça, pregado pelo apóstolo Paulo, ou seja, é aquele evangelho que está contido nas cartas, revelado nas cartas do apóstolo Paulo. Amém? Beleza? Tranquilo? Então, ao meu agradecimento a você, meu irmão do canal mais novo inscrito, a você de qualquer lugar do Brasil, sinta-se abraçado, e agraciado por Cristo através das minhas palavras. Que Deus te abençoe grandemente de qualquer lugar do Brasil. Leve um abraço aqui a você e sua família, do seu amigo, de um paraibano nordestino, para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Então, vamos ler aqui o que está escrito em Mateus, capítulo 24, no ano de número 30. É bom saber disso. No ano 30, isto aqui, Jesus estava ensinando, profetizando. Isso aqui é um ensino escatológico de Cristo para os seus discípulos. E aqui no versículo 29 de Mateus 24, ele diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Aqui, abalados, poderes do céu. Então, quando eu participei quase 30 anos, como um religioso, nas escolinhas dominicais, eu tinha medo disso aqui, que poderia acontecer a qualquer momento, Os pastores diziam: será iminente a volta de Jesus, e antes da volta de Jesus, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E eu ficava com aquele trauma, dizendo: meu Deus, e se eu não for escolhido, se eu não for um eleito, um salvo, eu vou ter que passar por tudo isto aqui. Mas só para você ter uma ideia, quando você vai pesquisar, aí você vai ver que se o sol daqui, o sol escurecerá. Se isto aqui, vamos supor, for literal, vamos ler e vamos entender que isto vai acontecer do jeito que está escrito aqui. Se isto for literal, o sol, se você pesquisar os cientistas, que estudam sobre o sol, eles dizem que no mínimo, o sol levará 10 bilhões de anos
para poder perder calor. 10 bilhões. Ou seja, se os crentes estão falando que Jesus vai vir breve, imediatamente, então espere 10 bilhões de anos. Será que vai existir vida aqui na Terra? 10 bilhões de anos para poder o sol escurecer? Então, a gente vai desmistificando, né? Você vai entendendo, você vai vendo que esse texto não pode ser lido literalmente ou interpretado. Você pode ler, mas interpretá-lo, né, e aceitá-lo como, como termos literais. Então, é isto aqui aonde eu vou comprovar dentro das Escrituras que isto aqui foi meramente símbolos de profetas de Deus. E Jesus falou como um judeu profeta, ok? Então, aqui ó, qualquer judeu, lembra que eu falei isso? Está no vídeo passado. Qualquer judeu da época de Cristo, ao ouvir uma expressão dessa aqui, ó, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Qualquer um judeu, pastor não. Pastor interpreta literal, judeu não. Qualquer um judeu da época de Cristo saberia que de fato seria uma visitação divina em juízo. Algo muito grave. Quando os judeus leram isto aqui, entenderam de Cristo, ouviram de Cristo, eles interpretaram e sabiam que algo muito grave estava para acontecer no tempo deles. Aqui, ó, Mateus 24 para o ano 30. Isso não tem para onde que não tem escapatória. Não adianta você querer xingar, se bater, se matar. Não adianta. Todo judeu que leu isso aqui, principalmente os apóstolos, entenderam que algo grave, gravíssimo, estava para acontecer a qualquer momento, porque foi imediatamente, não demorou, após a grande tribulação, e tudo isto aqui aconteceu. Bom, no versículo 29, os poderes do céu serão abalados. Está aqui, ó, os poderes celestes serão abalados. Agora, o que significa esta palavra abalados? Lembra que eu falei no vídeo passado? A palavra, este termozinho aqui, ó, esta palavrinha aqui, abalados, vem do verbo grego, saleio, que quer dizer mover para cá. Aqui ó, saleio, mover para cá, mover para lá, sacudir, fazer tremer, colocar no estado de oscilação. Então, abalados aqui, serão abalados, os poderes do céu serão abalados, são coisas que estavam perecendo e prontas para cair. Aí quando você vai mesmo para estudar a Escritura, o texto sagrado, as palavras, os termos, a terminologia, os verbos, de acordo com o que você colhe da língua original, do grego, embora sendo, não temos a escritura mesmo, né, de Mateus, Marcos, Lucas, todo o Novo Testamento, não se tem mais, né, o original, que isto aqui já é cópia das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, mas mesmo assim, elas foram conservadas para que nós hoje pudéssemos estudá-las e saber o que aconteceu do ano 30 para o ano 70, aonde se fechou, né, todas as profecias. Então, aqui o termo abalados são coisas que estavam perecendo e prontas para cair. Olha, e você começa agora a discernir que esse texto não pode ser interpretado literalmente. Isto aqui não aconteceu, não houve nada nem com a lua, nem com o sol e nem com as estrelas, tá certo? Por que, irmão Van? Veja que esse termo aqui, essa terminologia abalado, certo? Que no grego, como eu falei, é saleio, né?
coisas que estavam para mover tanto o sol, Deus iria mexer com o sol, com a lua e com as estrelas. Esta simbologia aconteceu de verdade aqui na Terra, mas não literalmente com o Sol, nada com o Sol lá em cima, com o globo terrestre e nem com as estrelas, né? Os luminares, os grandes luminares. Agora, aqui, abalados, olha o que diz Hebreus sobre esse termozinho aqui, ó. Hebreus, vamos lá para Hebreus. Aqui, cadê Hebreus? Hebreus capítulo de número 12, versículo 26, sobre este abalados, 12, 26. Preste bem atenção aqui, que você vai começar a entender que a escatologia do futuro é uma barca furada. Ela não tem apoio bíblico. Repito quantas vezes for necessário. A escatologia do futuro não tem base bíblica, não tem apoio bíblico. Olha só o que significa abalado em Mateus 24, 29. Diz assim, ó, aquele cuja voz outrora abalou, olha só, abalou a terra, agora promete ainda, uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então, veja que Hebreus, ele já, vamos dizer que foi Paulo que escreveu isso aqui, né? Não importa o autor, quem escreveu, mas o conteúdo, as informações é que nos interessa, e não o autor, mas o que está escrito, aquele cuja voz outrora, preste atenção no verbo aqui, ó, abalou, o verbo está no passado, no pretérito, abalou, passado, ou seja, se Deus um dia abalou o quê? A terra, e por que a terra não saiu do lugar? Por que a terra não se moveu? Por que a terra não estremeceu, não houve a terra não rachou, né? A terra deixou de existir. Por quê? Olha o verbo. Aquele está se referindo a Deus, cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então, você perceba que quando você vai lá para Mateus 24, 29, Deus também dizendo que ia abalar, estremecer, né, as potências, né, os céus. Então aqui a gente já consegue distinguir que abalar aqui não é literal. Se aqui não é literal, Mateus também não pode ser literal, interpretado literalmente. Mateus 24, versículo de número 29. Ó, imediatamente após a tribulação, daqueles dias, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso aqui aconteceu de verdade com os judeus, com Israel, ok? No ano 70 isso aqui aconteceu. Nada a ver com sol, com lua, com estrela, com abalo cósmico, nada a ver com isso. Agora, quando você vem, aí você perceba isso aqui, abalado, só para você ter uma ideia, não esquecer. Aí você vem para Hebreus, capítulo 12, né? Volta lá, capítulo 12, versículo 26. Aí ele diz, aquele cuja, lembra lá, Mateus 24, 29? Aquele cuja voz outrora abalou, olha o verbo, abalou no passado e a terra não tremeu, mas Deus abalou de que forma? Né? Abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não só apenas a terra, mas também o céu. Agora quando você vê, ele abalou, não está no passado? Por quê? Porque aqui o autor, a carta aos Hebreus, ele está lançando, né? Ele está lançando luz aqui para Ageu capítulo 2. Ele mostrou isso aqui, ó. Ele está mostrando aos judeus, aos hebreus,
né, o que aconteceu com o abalo, o que significou o abalo. E ele vai mostrar lá, ele vai lá para Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 6. Olha o que é que abalou, olha o que foi que Deus abalou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Olha só, isto aqui é uma linguagem de profeta, é uma linguagem de judeu para judeu. É uma linguagem, aqui são juízos de Deus aqui. Tanto aqui, ó, farei tremer o céu, terra, mar, continente, sol, lua, estrelas. É uma linguagem profeta, de um profeta, certo? Falando com um povo que entendia esta linguagem, os judeus. Mas os pastores não entendem. Por não entender, diz que Deus vai abalar, vai sacudir, a terra vai pegar fogo, a terra vai... Pode até explodir, mas não por causa do texto. Ela pode até tremer numa bomba atômica, como já tremeu a Hiroshima, né? Ali foi um texto profético? Não. Ali é guerra entre as nações, que sempre teve e sempre terá, mas não mais por causa do texto bíblico, certo? Mas por causa do pecado que continua no homem, da ignorância, né? Da ganância, e isso sempre vai ter, sempre teve e sempre terá. Mas o texto bíblico já foi cumprido cabalmente, né? Aconteceu tudo isto aqui no ano 70. Então Ageu, olha só, Ageu capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Agora, perceba que é uma palavra profética. Agora, olha o que é que Deus fez tremer. Olha só, capítulo 2, versículo 6, agora o versículo 7. Versículo 7. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Farei tremer o quê? Todas as nações. Ou seja, céu, a linguagem. Aí quando você vem... então Hebreus capítulo 12, versículo 26, né? O verbo... Aí você veja que Deus fez tremer o quê? Todas as nações. Deus sacudiu não a terra, mas sacudiu o seu poder militar, seu poder bélico, seu poder religioso, né? Capitães, comandantes, governos, certo? Para quê? Para se apossar, as nações que viriam contra, que se lutavam contra Israel. Deus faria tremer esta linguagem de dizer: eu vou jogar sentença, juízos, né? Condenação. Deus iria agora entrar em ação com poder de destruição. Sim, Deus fez isso, e Deus é tão verdade que Jesus disse que a grande tribulação seria um juízo que Deus condenou a nação de Israel para que passasse a sua maior assolação, a maior aflição daquela nação, o qual nunca houve e nunca haverá. Então, quando você vê que Deus abalou, abalou. Versículo 6, né? Olha só, versículo de número 6, olha a linguagem, esta linguagem aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar. Nada disso é literal. Agora, aqui tem uma mensagem, mas não que Deus iria abalar o seu céu, onde ele é o trono de Deus, abalar a terra, abalar o mar. Não, por esse caminho, não. Agora, aí você volta lá para Hebreus, capítulo de número 12, capítulo 12, você já começou a entender. Hebreus capítulo 12, versículo 26, olha só: aquele cuja voz outrora abalou, tá vendo? Aí ele vai lá para Ageu capítulo 2, versículo 6, aquele que abalou. Se ele abalou e a terra não tremeu, e o sol não parou de escurecer, e não caiu nem sequer uma faísca da estrela, então você percebe que Mateus 24, 29 não é literal, é simbólico. Tem uma mensagem simbólica ali.
Então, capítulo 12, versículo 26, aquele que outrora abalou a terra, agora promete ainda, uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Deus iria abalar de novo a terra e o céu. Olha só que como a gente começa a entender agora. Então, capítulo 12 de Hebreus, versículo 26, abalou, aqui ó, abalou. O verbo está no passado, né? Abalou o quê? Abalou o quê? A terra. Essas e outras expressões figurativas são frequentemente usadas nas escrituras proféticas para significar, presta atenção aqui agora, que Deus iria abalar o céu, a terra, o mar, os continentes, né? Agora, tudo isto aqui é uma figura de linguagem igual a esta aqui, ó. E é a mesma figura de linguagem de Mateus 24, 29. Não adianta forçar a barra e dizer que isto aqui será de início de conversa, nem no futuro isso aqui foi. Isso aqui aconteceu no ano 70, com a queda do templo. O templo está incluído aqui, a nação de Israel está aqui dentro desse contextozinho aqui, ó. Escurecer lua, sol, o que mais? Estrelas, está tudo aqui dentro desse contexto aqui. A potência de Roma está aqui dentro desse contexto. Todos isso aqui seriam abalados. Agora preste atenção, por favor. Então, abalados, né, que são figuras, são frequentemente usadas nas escrituras proféticas, isto aqui, para significar, isto aqui, ó, isto aqui, significava dentro das escrituras proféticas, e Jesus usou esta figura de linguagem para dizer que haveria grandes comoções e mudanças no mundo, seja ela mundo político, está aqui dentro, o mundo religioso, está aqui dentro, nações, força militar, está tudo aqui, ó. Então, esse é o sentido real de que Deus, certo, iria sacudir, iria mexer, iria mudar, iria trocar, iria tirar, certo? Ou iria haver grandes comoções. Qualquer estudante de escatologia, teologia, honesto, né, quando ele lê esse texto, ele sabe que isto aqui, ele descarta a literalidade desse texto, porque isto aqui é uma linguagem simbólica ou figurativa, certo? Então, aqui nesse contexto aqui, tanto como Hebreus capítulo 12, versículo 26, aqui ó, Hebreus, aqui, 12, e o versículo de número 26, olha só, ele, né, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda, uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, ou seja, abalarei no futuro. Que futuro? Do ano 62, 64 para 70. Então aqui ele lançou para o ano 70, quando Deus sacudiu Israel, ok? Exterminou aquele mundo da impiedade, acabou com a glória de Israel, com a lei de Israel, com os costumes, né, judaicos, com a salvação por mérito de obras da lei, acabou com isso aí, o governo, né, centralizado, né, o Deus que seria único e exclusivo de Israel, já não seria mais, porque seria abalado esta promessa, né, esta lei. Deus seria agora de todas as nações. A salvação também seria para os judeus. Então isto é uma linguagem, né, figurativa, simbólica, e nem se assuste com isso, porque já aconteceu e não vai mais acontecer. Então, esta figura seria de grandes comoções e mudanças no mundo, seja o mundo político, o mundo religioso ou o mundo
das nações, tá certo? Então, ainda uma vez, diz aqui o texto, ainda uma vez abalarei. Então, versículo 26, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Abalar a terra, aqui ó, farei ainda não só, mas também farei abalar, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Abalar a terra, nações, povos, reinos, impérios, poderes, etc. Então, quando você vai lá para Mateus, versículo 24, você consegue entender, né? Mateus 24, versículo 29, aí você consegue perceber, entender que tudo isto aqui, Deus estava falando com os judeus de uma linguagem de juízo, né? De uma sentença de juízos divino sobre uma nação conhecida na Bíblia chamada de Israel ou os judeus. Deus abalou aquela nação. Aqui também, ó, poder religioso, poder civil, poder militar, né? O tipo como eles estavam sendo governados por Deus através da lei, tudo isso eram coisas abaladas. Agora, veja aqui, abalar o céu, né? Como símbolo da dispensação mosaica, aqui ó, poderes celestes, olha só, olha que linguagem aqui. Poderes celestes serão abalados. Então, quando ele diz abalar, como símbolo da dispensação mosaica, como aconteceu, o governo sacerdotal humano, a justificação pelas obras seria abaladas, certo? As obras da lei, a guarda da lei, os judeus como único povo e exclusivo de Deus, tudo isto era abalados. Eram coisas que estavam perecendo, se perdendo e estavam prontas para serem abaladas. Coisas, né, perecíveis, né? Ou seja, Israel era o único povo exclusivo de Deus. Tudo isto era perecível e estava prestes a acabar. Olha que maravilha! Olha que mensagem abençoadora, né, que a Bíblia transmite para nós. Tem nada para mais para o futuro, não. Tudo foi sequenciado do ano 66 ao ano 72, né? Então, aqui ó, abalar. Aí você vai ver, eu vou repetir para ficar bem guardado aí na sua memória. Esta linguagem aqui de sol, lua, estrelas, constelações, terra, certo? Mar. Então essas coisas daí são símbolo da dispensação mosaica, ou seja, o governo sacerdotal humano. Por isso que ele diz aqui, ó, quando você vem lá para Hebreus, você entende aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo de número 27, quando ele diz aqui, ó, as palavras, aqui 26, presta atenção, aquele cuja voz outrora abalou, presta atenção aqui, que Paulo vai revelar o que foi abalado e aquilo que não será mais abalado. O que Deus tirou de Israel e aquilo que ele deu tanto aos gentios como aos judeus. Presta atenção na revelação aqui agora. Olha só. Então ele diz, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Ou seja, coisas que estavam prestes a terminar, coisas que estavam findando, coisas que estavam terminando, que estavam acabando, coisas aqui, certo? Que estavam, era sendo como uma fruta ou frutos que eles iam abalar e ia cair. Então ele está se referindo a isto, mas ele está se referindo aqui a Israel, aos costumes, certo? É um símbolo da dispensação mosaica aqui, ó,
símbolo da dispensação mosaica, do governo sacerdotal que estava sendo abalado, certo? Que ele ia abalar, promete ainda, outra vez abalarei, esse abalo aconteceu em 70, certo? Governo sacerdotal humano, a justificação que era pelas obras da lei, a guarda da lei, os judeus como único povo exclusivo de Deus, tudo isso era perecível e estava prestes a acabar. Agora olha o versículo 27 e você vai entender o que é que estava, o que acabou e o que começou em 70. Olha só o versículo 27. Perceba aqui, ó. As palavras ainda uma vez, versículo 26, indicam a remoção, olha só, a remoção do que pode ser abalado. A lei de Moisés, o governo sacerdotal da lei, os costumes, os judeus como único povo exclusivo de Deus, né? A dispensação mosaica. Então, esta dispensação, né, estava pronta para ser removida ou cair, né? Porque ele diz, ó, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção. Iria ser tirada do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, algo estava chegando inabalável, algo que não podia cair, algo que não podia ser tirado, algo que não podia ser lançado fora, algo que não mais iria perecer. Aqui, ó, algo que não pode ser abalado. Ou seja, daqui para o versículo 26, tudo aquilo ali era Deus, né, estava falando com o povo de Israel que iria acabar aquele costume judaico. E nada mais. Então, quando você vai para Mateus 24 e o versículo 29, você já não vai... Primeiro porque já aconteceu. Ali foi derramado em 70 a ira de Deus, né? Aquela grande aflição. E segundo, que Deus estava falando para Israel que ali eram coisas pertencentes ao governo de Israel, que eram coisas que eram o quê? Coisas que iriam ser removidas, né? Coisas abaladas, são coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalados. Agora presta atenção, tem mais. Então tudo isto eram coisas perecíveis que estavam prestes a acabar, a ser removido, certo? Prestes a ter um fim, já estava chegando no seu fim, aquele aion, aquela era, aquele mundo judaico, né? O governo sacerdotal, tudo aquilo ali estava prestes, estava no seu finalzinho, estava acabando, porque eram coisas perecíveis. Agora, olha o versículo, coisas que não são abaladas. Presta atenção aqui no finalzinho, ó. Vamos ler aqui o texto e eu vou concluir. As palavras ainda uma vez indicam a remoção. Uma vez, ele dizia, vou remover, eu vou tirar Israel do centro, né? Uma vez indicam Israel, que era o povo de Deus exclusivo, já não é mais, passaria a ser o que agora? Igreja. O que é igreja? É a união de judeus e gentios na graça de Cristo Jesus, sem a lei, sem a obra da lei. A lei foi coisa abalada, as ordenanças foi abalada, o regime sacerdotal foi coisa abalada, certo? Então, seria o que? Uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça. Olha o que é que estava chegando aqui agora. Permaneça o quê? O que não pode ser abalado. Irmão Van, e o que é que permaneceu? E o que foi que Deus trouxe e não é mais abalado, como o Senhor está dizendo aí? Vamos lá aqui agora. Então, coisas que não são abaladas ou eternas. Aquilo que não é, a lei não era eterna. Por quê? O fim da lei é Cristo. Começa por aí, já começa por aí.
teve um fim. A lei teve o seu começo, seu regime de lei, e teve o seu fim. O fim da lei, o término da lei, foi Cristo Jesus, né? O que era sacrifício de obras para agradar a Deus não funciona mais nisto aqui, o que não é abalado, o que é eterno. Por quê? Porque agora a salvação é por meio da graça, mérito de Deus, glória de Deus, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus purificou, acabou com o pecado dos judeus, tirou, né, aniquilou o pecado. Agora, coisas que são eternas, vamos ver aqui agora. Olha só, quando você vem, olhe bem para cá aqui agora, igreja, 28, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, olha só, não perecível, não pode cair, não pode mudar, não pode se perder, não tem tempo de validade. E isto aqui, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Reino inabalável, não mais perecível. Ou seja, o reino agora não se toma mais posse do reino pela lei, pelas ordenanças. Não existe mais na nova aliança que é eterna, certo? A antiga aliança, ela também era abalada, foi abalada, caiu, perdeu seu prazo de validade. Então, hoje, nós, a partir da cruz, né, e quando Cristo estabeleceu o seu reino eterno em 70, na vinda dele, então quando você vem para cá, aqui ó, Mateus, olha só, Mateus 24, versículo 29, olha essa figura de linguagem aqui, ó, imediatamente após a grande tribulação que houve em 70, naqueles dias, o sol foi abalado, escurecerá, ele foi abalado, né? Foram coisas, aqui coisas perecíveis, né? Ele está falando para um povo, uma linguagem, né, de um profeta, de um judeu, Jesus judeu, o que iria acontecer logo após a sua vinda em 70, o que aconteceu, o sol escureceu, né? A lua não deu mais a sua luz, as estrelas cairão. Está falando aqui de um governo mosaico, de um governo de lei, né? de uma série de coisas que os judeus tomaram de Deus, receberam pela lei, eles se gabavam, eles se achavam que seriam os únicos eternamente, e Deus estava dizendo que não, que o governo, a lei, as ordenanças, e uma série de coisas no estado mosaico dos judeus que iriam cair por terra, que estavam perdendo a sua validade. E o que é que estava nascendo agora? Um reino eterno inabalável. Tudo isso aqui, ó, uma linguagem que acabou, que terminou, aquele aion, aquela era, o mundo, né, da religião judaica, tudo isso aqui acabou. Por quê? Porque ele diz em Hebreus capítulo 12 e o versículo 28, olha o que ele diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, ou seja, eterno, coisas não abaladas são coisas eternas. E o que é o eterno? O reino de Cristo Jesus. Então, ou seja, a dispensação da graça eterna, salvação pela graça, tem um evangelho eterno, como diz lá em Apocalipse. O evangelho é eterno, por quê? Porque ele não é mais abalado, certo? Ou abalável, certo? Então, aqui o reino inabalável. O que o reino inabalável oferece? O evangelho eterno, salvação eterna, uma vida eterna, inabalável. Então, a lei, ela não conseguiu produzir nada para a eternidade, não.
A lei não, mas a graça de Cristo, o evangelho eterno de Cristo, é o evangelho da graça, né? A salvação, o Espírito eterno de Cristo, sim, formam um reino inabalável, eterno, certo? Então, a dispensação da graça trouxe novo céu e nova terra, ou o reino eterno de Cristo Jesus, um reino inabalável, um reino eterno, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1, quando ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, olha a linguagem, veja a linguagem, olha a linguagem, céu, terra e mar. Isto aqui é literal, nunca, né? Os doutores da lei, né? Eles se esguelam, né? Gritam, se esperneiam, diz que isso aqui Deus vai mudar a terra, vai pegar fogo, vai estremecer tudo, as estrelas vão cair, né, do firmamento. Parem de enganar. Sejam honestos com o que o texto diz. Fale que vocês conhecem o que o texto diz e não aquilo que vocês querem falar somente por ganância. Deixem de enganar o povo de Deus. Isto aqui nunca foi e nunca será literal. Isto aqui já aconteceu. João diz, vi novo céu e nova terra. Ou seja, estamos sim no reino eterno de Cristo Jesus. Isso aqui agora é um reino inabalável. Como disse Pedro, nós aguardamos, né, um novo céu e uma nova terra, aonde habita o quê? A justiça de Deus. Então, nós estamos aqui, no novo céu e na nova terra, que são coisas inabaláveis, são coisas que não serão sacudidas, né? Lançadas, não vão perder mais a sua validade. Então, só para a gente fechar aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 28, e ele diz, portanto, já que estamos recebendo um novo céu e uma nova terra, aqui um reino, novo céu e nova terra, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente para a glória do nome de Cristo Jesus. Agora, deixa eu lhe dizer a você, né? Deixa eu mostrar para você o que é que nós vamos estudar, ver aqui nesta tela, o próximo estudo. Vou deixar para você uma deixa aqui. A diferença, esse estudo aqui, eu vou dizer, vai mexer com você, vai mexer com a tua fé, vai tirar as arestazinhas, as dúvidas. Você que tem, a você que vai me assistir pela primeira vez, seu amigo Van, seu irmão Van. Diferença entre os últimos dias na Bíblia e os últimos dias dos pastores. A religião evangélica e as demais religiões, né, Testemunha de Jeová, Adventismo do sétimo dia, né, os doutores da lei adventistas, eles dizem, né, que vamos passar, ou já estamos nos últimos dias, e Jesus pode vir a qualquer momento. Não vem mais não. Eu já disse a um deles, coloca uma cadeirinha de velho, né, na frente da sua casa e fica olhando para a nuvem assim, Por quê? Jesus pode vir a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer momento. Fica assim nessa posição aí, que você vai ver nas nuvens. Nas nuvens a gente vê carneirinho, vê boi, vê vaca, mas não vai ver Jesus. Então, a diferença, próximo estudo, presta atenção, vai estar bacana, vai pegar fogo, vai mexer com a tua fé. Olha o que eu estou lhe dizendo. Próximo estudo, a diferença entre os últimos dias na Bíblia e os últimos dias dos pastores. Há uma diferença e muito, enorme, grande, imensa. É a megalê, né, um megalê, né, de diferença entre os últimos dias na Bíblia e os últimos dias dos pastores. Estamos nos últimos dias? Sim ou não? O que é que você me diz? Dá o like, confirma aí, né? Agradeça a Deus por tua presença. Se inscreva no canal,
se inscreva no canal. Então, aqui ó, novo céu, já estamos. Aqui Mateus, linguagem figurativa, simbólica, que aconteceu no ano 70. Tudo isso aqui aconteceu no ano 70. Pastores, sejam honestos com o que vocês conhecem. Não acrescentem, não diminuam, não coloquem o achololismo, nem tampouco, né, o inventaralismo e nem tampouco a mentirologia que vocês têm o costume de acrescentar no texto. Sejam honestos com aquilo que o texto diz, certo? Vocês sabem disso. Isto aqui foi uma figura simbólica que aconteceu no ano 70, logo após a imediata vinda do Filho do Homem. Amém? Deus te abençoe grandemente. A escatologia é consumada para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. Seja abençoado em Cristo Jesus.